Olá, tudo bem? Sou Tasso Chagas, advogado. A aula de hoje é sobre um assunto de extrema importância, é sobre os recursos aos tribunais superiores e os filtros recursais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nesta imagem e entender como é que se desenvolve atualmente a ação. A ação hoje é apresentada no meio eletrônico. E o documento que dá iniciação é a petição inicial. E um dos requisitos mais importantes da petição inicial é o valor da causa. E como veremos mais adiante, o valor da causa ele tem relação com um dos filtros recursais que iremos estudar. Outro documento importante da ação é a contestação. É o documento da defesa da parte contrária, da parte adversa. É o documento de defesa do requerido. Regra geral, em seguida, virá uma sentença de procedência ou improcedência proferida por um juiz. Se for na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, contra esta sentença, é cabível um recurso denominado de apelação. Se for uma sentença proferida na Justiça do Trabalho, o recurso cabível é o recurso ordinário. Estes recursos serão remetidos para um tribunal. Da Justiça Estadual é o Tribunal de Justiça Estadual e na Justiça Federal é o Tribunal Regional Federal e na Justiça do Trabalho é o Tribunal Regional do Trabalho. Estes tribunais irão proferir uma decisão que é denominada de acórdão. O acórdão é a decisão proferida por um órgão colegiado, tendo em vista que os tribunais eles são formados por turmas ou sessões. E é neste momento, é contra este acordo, esta decisão denominada de acórdão, que é possível apresentar recursos aos tribunais superiores. O recurso cabível ao Supremo Tribunal Federal é o recurso extraordinário. O recurso cabível ao Superior Tribunal de Justiça é o recurso especial. E o recurso cabível ao Tribunal Superior do Trabalho é o recurso de revista. E vamos entender aqui, nestes quadros aqui, como é que se desenvolve. Nós temos aqui o Tribunal de Justiça do Estado, nós temos aqui o Tribunal Regional Federal, nós temos aqui o Tribunal Regional do Trabalho. E aqui é possível o recurso especial, aqui também é possível o recurso extraordinário, aqui recurso especial, recurso extraordinário, e aqui na Justiça do Trabalho o recurso de revista. É através dessa sistemática que os recursos extremos, eles chegam aos tribunais superiores. No caso aqui, nós estamos trabalhando com 3 tribunais superiores: o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho. E agora nós vamos para uma definição de filtros recursais. Esta definição é minha. Os filtros recursais são requisitos criados por normas jurídicas com o objetivo de permitir que apenas alguns recursos apresentados contra decisões proferidas pelos tribunais estaduais, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, pelas turmas recursais e pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência cheguem aos tribunais superiores. Observe aqui que eu inseri as turmas recursais e a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Contra as decisões proferidas nestas turmas, contra os acordos proferidos nestas turmas, é cabível o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos observar aqui agora quais são os filtros recursais dos tribunais superiores que estamos hoje tratando nesta aula. O filtro recursal do Supremo Tribunal Federal é a repercussão geral. O filtro recursal do Tribunal Superior do Trabalho é a transcendência. E o filtro recursal do Superior Tribunal de Justiça é a relevância. Este filtro é o mais recente, de julho de 2022, inserido na Constituição através de uma emenda constitucional, como veremos mais adiante. Agora nós vamos tratar do filtro repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. É o filtro recursal mais antigo. Ele foi inserido na Constituição Federal por meio da emenda 45 de 2004, no artigo 102, parágrafo 3º.
o parágrafo 3º do artigo 102, ele vai informar: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. A repercussão geral ela foi regulamentada somente em 2006, por meio da Lei 11.418 de 2006. Aí foram inseridos ainda no Código Civil de 1973 os artigos 573A e 543A e 543B. A repercussão geral já consta hoje no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1035, que ele vai informar assim: o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. E ele vai informar aqui quais são os termos do artigo. Olha, no parágrafo 1º, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Observe aqui que o parágrafo 1º, ele informa quais são as questões relevantes. E é importante chamar a atenção para essa situação aqui. Olha. Ainda que o recurso extraordinário tenha seu cabimento em razão de preencher uma das hipóteses do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, só é necessário demonstrar repercussão geral, revelando que aquela ação ultrapassa os interesses das partes, gerando impacto social, jurídico, econômico ou político. Porque é o seguinte, a Constituição vai informar as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, mas não adianta você apenas preencher essas hipóteses. Você vai ter que demonstrar esta repercussão geral. Qual é a repercussão geral? Que seu caso não diz respeito apenas a você, entendeu? É algo que diz respeito à coletividade, seja gerando impacto social, jurídico, econômico ou político. Nós temos aqui um caso, foi do estado de Sergipe, foi o recurso extraordinário 10.45.273, que foi reconhecida a repercussão geral. Ela foi reconhecida, observe, em março de 2012, e o julgamento somente aconteceu em dezembro de 2020. Qual foi o tema? Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com consequente rateio de pensão por morte. Veja que é algo que não diz respeito apenas à parte do processo. Ele diz respeito a outras situações vivenciadas também por outras pessoas. A mesma situação vivenciada por outras pessoas. E qual foi a tese firmada? A tese foi a seguinte: a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1703, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Está vendo como é que se desenvolve? Agora nós vamos para o filtro recursal do Tribunal Superior do Trabalho, que é a transcendência. Veja só, ele foi inserido na CLT em setembro de 2001. Só que ele só foi realmente regulamentado em 2017, na reforma da Previdência, pela Lei 13.467 de 2017. Só nesta data, só neste ano, foi que ocorreu a regulamentação do filtro recursal da transcendência. Ele está no artigo 896A da Consolidação das Leis dos Trabalhos. Observe aqui: o Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. E aqui ele vai dar os indicadores. Uma observação muito importante: esses indicadores do artigo 896A da CLT, do parágrafo 1º, eles são exemplificativos. Podem ter outros indicadores, porque o texto diz, são indicadores de transcendência, entre outros. Mas aqui ele diz quais são os indicadores que constam aqui: econômica, o elevado valor da causa,
Inciso 2, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Inciso 4, jurídica, a transcendência jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Atenção, aqui a responsabilidade do ministro relator. Olha, o ministro relator é o ministro que recebe, porque os recursos são distribuídos. A distribuição é feita de forma aleatória e vai cair para um ministro, certo? Observe, nos tribunais os magistrados são chamados de desembargadores e nos tribunais superiores os magistrados são denominados de ministros. Então, quando um recurso chega ao Tribunal Superior, ele é distribuído para um ministro, que chama ministro relator. É aquele ministro que vai ficar responsável por aquele recurso, tá certo? Então, assim, consta no parágrafo 2º do artigo 896, informa que o ministro relator poderá recusar o prosseguimento do recurso de revista, acaso não demonstre a transcendência. Contra esta decisão monocrática do ministro relator, cabe agravo interno, agravo regimental ao órgão colegiado. Qual é o colegiado que ele faz parte? A turma. Foi reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 896 da CLT, que dizia que não era possível, não cabia recurso contra essa decisão, mas o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a inconstitucionalidade e cabe sim recurso contra a decisão do ministro relator. Essa decisão de inconstitucionalidade aconteceu no incidente de arguição de inconstitucionalidade. O pleno do TST entendeu que deve prevalecer as decisões colegiadas da turma e não singulares do relator. Agora vamos conhecer aqui a questão dos parâmetros. O Tribunal Superior do Trabalho, ele definiu, a 7ª turma definiu quais são os parâmetros para reconhecer o filtro da transcendência com relação à situação econômica, política, social e jurídica, já que o rol ele é exemplificativo. Foi a 7ª turma, através de decisão neste recurso aqui de revista. Então nós vamos agora para a transcendência econômica. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu os seguintes critérios objetivos para verificar a transcendência econômica. Definiu da seguinte forma: mais de 1.000 salários mínimos a empresa, quando a empresa for de âmbito nacional, mais de 500 salários mínimos quando a empresa for de âmbito estadual, mais de 100 salários mínimos quando a empresa for de âmbito municipal e mais de 40 salários mínimos quando for empregadores doméstico, individual ou microempreendedor. Aqui chamo a atenção para estas situações aqui, ó. Os valores em salário mínimo dizem respeito ao conteúdo econômico do valor fixado na condenação. Observe, aqui o que eles vão analisar é o seguinte: qual é o objeto do recurso de revista? Qual é o valor objeto do recurso de revista? No caso aqui, qual foi o valor definido lá na decisão que condenou? Então vai ter que ser um desses valores aqui, para que seja analisado se preenche a transcendência econômica, certo? Outra situação: em caso de condenação ou penalidade contra o trabalhador, a transcendência estará presente caso o obreiro esteja desempregado, ou seja, beneficiário da justiça gratuita. Outra situação que deve ser observada, tá certo? Com relação a essa questão da transcendência econômica. Outra situação: no recurso apresentado pelo trabalhador, os pedidos indeferidos na decisão recorrida devem totalizar mais de 40 salários mínimos. Aqui é o seguinte: o que a gente vai observar no recurso de revista do trabalhador é qual é o valor que está sendo discutido ali. Ele está discutindo, foi indeferido para ele as horas extras. Tudo bem, mas qual é o valor dessas horas extras? Para que seja reconhecido a transcendência econômica, as horas extras, o valor das horas extras tem que ultrapassar o valor de 40 salários mínimos. Agora nós vamos para a transcendência política. Na transcendência política será reconhecida quando a decisão recorrida contraria a súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula do STF.
E na transcendência social, a transcendência social é aplicada quando o recurso é apresentado pelo reclamante e o assunto recursal é sobre algum direito social previsto na Constituição, como FGTS, horas extras, insalubridade, periculosidade, etc. E na transcendência jurídica, a transcendência jurídica estará presente sempre que existir questão nova sobre a interpretação de lei recente ou que foi modificada. Assim será necessária a interpretação do TST. A parte deverá demonstrar que a decisão recorrida está em conflito, não está em conformidade com a jurisprudência do TST, pois uma das funções do TST é uniformizar a interpretação das normas trabalhistas. Outra situação de atenção, em um único recurso podem estar presentes esses 4 indicadores de transcendência. Cabe à parte demonstrar que eles estão presentes. E observe, outra observação aqui, os tribunais estaduais ou do Distrito Federal e Territórios, ou os tribunais regionais federais, ou os tribunais regionais do trabalho, eles não fazem análise da questão do filtro recursal, não. Eles fazem análise da admissão ou não do recurso, certo? Eles admitem ou não admitem, porque a questão desses filtros recursais, seja da repercussão geral, seja da transcendência, seja da relevância, somente o Tribunal Superior pode fazer essa análise. Agora nós vamos para o mais novo filtro, que é o filtro da relevância, aprovado agora recente, tá certo? Pela Emenda Constitucional 125 de 2022, agora em julho, levou quase 10 anos para a sua aprovação. Lá no início, ela foi apresentada pela proposta de emenda constitucional 209 de 2002 na Câmara dos Deputados. E ela foi promulgada agora, no dia 15 de julho, né? Ela ocorreu sua publicação por ato do Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, foi uma decisão do Congresso Nacional, que fez modificação, né, esta emenda, a 125 de 2022, ela fez uma modificação no artigo 105 da Constituição Federal, que vai informar no parágrafo 2º, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional, discutidas no caso, infraconstitucional, porque qualquer situação relacionada à Constituição, apenas o Supremo Tribunal Federal ele tem competência, mas infraconstitucional, uma lei federal, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E aqui, nós vamos ver no parágrafo 3º os casos de relevância previstos. As ações penais é um caso de relevância, as ações de improbidade administrativa é um caso de relevância, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, o valor da causa. Lembra que eu disse que o valor da causa é um dos requisitos essenciais da petição inicial. E o valor da causa pode ser impugnado através do documento da defesa, denominado de contestação. Também aqui as ações que possam gerar inelegibilidade. O inciso 5 vai informar hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, e o inciso 6, outras hipóteses previstas em lei. E hoje foi a nossa aula. Tenho certeza que este assunto é de extrema importância e coloquei aqui de uma forma que o cidadão possa entender como é que um recurso pode chegar a um tribunal superior. Até mais.